noite, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula 7. A gente vai falar um pouco sobre problemas de rede e os problemas do transporte, né? Então, eu vou comentar um pouco com vocês sobre redes e depois eu vou falar um pouquinho sobre o problema do transporte, tá? Antes de começar a falar sobre isso, vamos resolver aquele exercício que ficou pendente da aula passada, que eu não pude fazer aula ao vivo com vocês. Então, nesse exercício aqui, que é o exercício 5 da aula passada, eu afirmava o seguinte: a nitroglicerina SA está desenvolvendo um novo aditivo para gasolina de avião. O aditivo é uma mistura de 3 ingredientes líquidos, A, B e C. Para que haja um desempenho adequado, o montante total de aditivo, o montante de ingrediente A mais o B mais o C, deve ser de pelo menos 10 decilitros por litro de gasolina. Então, notem que isso é uma primeira restrição. Você pode começar o modelo pela restrição, pela função objetivo. Então, vou escrever essa primeira restrição com vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos falar assim, ó, o XA, o XB e o XC são as nossas variáveis de decisão, né? Aquelas que a gente vai encontrar. XA seria a quantidade de aditivo A, XB, C, XB, a variável de aditivo B, a quantidade de aditivo B, e a XC, a quantidade de aditivo C. Então, ele está dizendo aqui, ó, que, olha só o português, né? Pelo menos 10 decilitros. Então, nós vamos escrever essa restrição assim, ó, XA mais XB mais XC tem que ser pelo menos 10, então tem que ser maior ou igual a 10, ok? Entretanto, por questões de segurança, o montante de aditivo não deve exceder 15 decilitros por litro. Então, ele está dizendo que tem que ser no mínimo 10 e tem que ser no máximo, né? Não pode exceder 15. Então, nós vamos escrever outra restrição para isso. XA mais XB mais XC tem que ser menor ou igual a 15. Essas são duas restrições que ele coloca nesse ponto do exercício. A mistura dos 3 ingredientes é crítica. No mínimo 1 decilitro do ingrediente A deve ser usado para cada decilitro do ingrediente B. Então, 1 de A para cada 1 de B. Então, você vai escrever assim, ó, que o XA é igual ao XB, né? Ou XB igual ao XA. Daqui a gente pode escrever o seguinte, a gente pode tirar daqui que o XA mais o XB tem que ser igual a 0, né? Escrevendo na ordem A, B e C, ok? Ou poderia ser também XA menos XB igual a 0, essa é uma segunda restrição. Depois ele fala, o montante utilizado do ingrediente C deve ser maior ou igual a metade do montante do ingrediente A. Então, ele está dizendo que o XC tem que ser maior ou igual a metade do ingrediente A. Então, maior ou igual a metade do ingrediente A. Isso aqui a gente escreve assim, ó, menos meio de XA mais o XC tem que ser maior ou igual a 0. Essa é uma outra restrição. E depois ele diz o seguinte: encontre a solução através do software do Excel, a mistura dos 3 produtos com custo mínimo por litro de gasolina de avião, sabendo que o custo por decilitro dos ingredientes A, B e C é de 0,10, 0,03 e 0,09 respectivamente. Então essa aí é a nossa função objetivo, né? Nós queremos minimizar essa função objetivo, que é 0,10 XA mais 0,03 XB mais 0,09 XC. Agora eu vou escrever toda essa modelagem no padrão que a gente tem trabalhado. Aí você tem, ó, XA, XB e XC como sendo as variáveis de decisão. A função objetivo, o que é o nosso objetivo? É minimizar essa função, né, essa equação,
10xa mais 0,03xb mais 0,09xc, sujeito às seguintes restrições: xa mais xb mais xc menor ou igual a 10, xa mais xb mais xc menor... Opa, desculpa aqui, pessoal. Aqui, ó, não é menor ou igual, né? Aqui também, ó, desculpa, errei aqui, tá? Então, ó, aqui, pessoal, aqui continua. Aqui é maior ou igual a 10, tá? Maior ou igual a 10, eu vou corrigir. E aqui é menor ou igual a 15, como está feito aqui, ó. Tá? Maior ou igual a 10, menor ou igual a 15. Eu fui copiar, eu esqueci. Aqui nós temos a quantidade B igual à quantidade A, né? Então, menos xa mais xb igual a 0. E aqui nós temos menos meio de xa mais xc maior ou igual a 0, como eu tinha colocado na resolução anterior. Agora eu vou lá para o Excel, certo? Olha aqui o Excel, ó. Resolução no Excel. Eu já tinha feito aqui para testar a resposta. Vou zerar tudo de novo, tá? E vamos passo a passo agora de como colocar. Aqui no Excel eu acho melhor trabalhar com números, né? Então vocês observem que eu coloquei, ao invés de xa, xb e xc, coloquei x1, x2 e x3. Equivale, né? x1 é o xa, x2 é o xb, x3 é o xc. Então aqui, pessoal, eu coloco os valores correspondentes aos custos de cada variável. Então o xa tem 0,10, o xb tem 0,03, o xz tem 0,09. Aqui dentro eu coloco os valores iguais a zero, porque aqui dentro eu quero trazer a resposta que o Excel vai me dar. Então eu chamei essas variáveis aqui, ó, esse B4, esse C4 e esse D4 de variáveis de decisão. Aqui dentro eu coloco as variáveis. E aqui eu coloco a função objetivo. Olha, notem que é a função objetivo. É o B4 multiplicado pelo B3, que é exatamente o 0,10 multiplicado pelo xa. O xa é esse 0, o valor dele, né, o 0,10, é esse valor aqui, 0,1. Então, estou multiplicando essa célula por essa, somando com essa célula por essa. Está aqui, ó, B4 vezes B3 mais C4 vezes C3 mais D4 vezes D3. E estou colocando aqui dentro. Obviamente vai dar zero, porque as minhas variáveis de início, né, de start no Excel, são 0, 0, 0. Aqui dentro eu trago as restrições. Então, tenho 4 restrições, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Todas elas têm coeficientes iguais a 1, exceto essa última aqui, que tem coeficiente igual a menos meio. Então, eu coloco 1, 1, 1. Aqui é a minha sensibilidade. E aqui é o valor máximo que ela pode ter. Notem que aqui dentro dessa sensibilidade, o que eu estou fazendo? Estou multiplicando os coeficientes vezes a variável. Coeficiente vezes a variável. Coeficiente vezes a variável. Beleza? Faço isso aqui embaixo também, ó. Que eu multiplico coeficiente vezes a variável. Coeficiente vezes a variável. Coeficiente vezes a variável. Aqui embaixo, mesma coisa. Coeficiente vezes a variável. Coeficiente vezes a variável. Era necessário multiplicar isso aqui? Não vejo necessidade, mas se você quiser multiplicar, você pode multiplicar. Você vai pegar esse coeficiente aqui, que é 0, né? Então, você vem aqui dentro, coloca aqui. Esse coeficiente aqui, ó, que é na verdade, é o D12, né? O D12, então, ficaria mais D12, tá vendo? Peguei esse variável aí, esse coeficiente, vezes o D4. D4, olha lá. Continua zero, porque o coeficiente aqui é zero. A mesma coisa eu faço para essa aqui, ó. Tá? Eu multiplico esses coeficientes aqui vezes a variável. Por que eu não multipliquei esse? Poderia multiplicar, colocaria mais esse cara aqui vezes esse aqui. Continua zero, porque o coeficiente aqui é zero. Perfeito? Olha só, colocamos todas as nossas informações aqui dentro. Agora a gente vem aqui em dados, né? A gente chama o solver. Eu já havia colocado todos eles aqui para testar. Então aqui dentro, ó, B6 é a nossa função objetivo. Na verdade, ó, vou colocar duas vezes aqui, vou clicar de novo. B6, eu tenho que tirar essa palavra custo daqui, tá? A gente não, na verdade é custo mesmo, né? O custo da inserção, não está certo.
o lucro, que é quando você quer obter o máximo. Como a gente quer o mínimo, então é custo. Então ficaria aqui o custo, minimizar o custo, né? Que são as variáveis, ó. Tá vendo? Do B4 ao D4, essas variáveis aqui, se você quiser colocar de novo, é só clicar lá e arrastar, tá vendo? Já vai lá para dentro. E aqui estão as restrições, né? Foram adicionadas uma a uma. Todas essas 4 restrições, elas estão aqui dentro. Notem que os sinais, pessoal, de igualdade, menor, desigualdade estão aqui dentro. A primeira é maior ou igual, a segunda é menor ou igual. Onde é que elas estão? Estão aqui, ó. Né? Se vocês observarem, ó, a primeira é maior ou igual a 10, né? Eu tenho que trocar aqui. A segunda é menor ou igual a 15, a terceira é igual a 0, a quarta é maior ou igual a 0, beleza? Manda resolver, olha lá, o solver encontrou a solução. Então, o que você interpreta com essa solução? Você vai ter um custo de 70 centavos por litro de gasolina, né? Como que você vai obter esse custo de 70 centavos por litro de gasolina? Você vai introduzir 4 decilitros do produto A, você vai introduzir 4 decilitros do produto B, você vai introduzir 2 decilitros do produto C para cada litro de gasolina. Isso é a resposta que ele está te dando. Com essa resposta, observem que a nossa sensibilidade ela foi ótima, né? Aqui nós tínhamos que atingir 0, nós atingimos 1,11 vezes 10 a menos 15. Olha, isso é praticamente zero. É impossível melhorar uma solução como essa. Mas o que mais importa para a gente é essas duas primeiras aqui, ó. Eu deveria usar 10 decilitros dos 3 produtos e usei. Eu deveria usar no máximo 15, eu usei 10. Então eu tinha que usar no mínimo 10 e no máximo 15. Eu usei 10 no máximo que eu podia e quando eu poderia atingir, no mínimo que eu podia, quando eu poderia atingir 15, eu atingi 10. Ou seja, diminuindo ainda mais a minha margem de custo desse problema. Beleza? Entenderam como está aí a resolução? Está melhorando essas informações? Eu acho que o Excel ajuda bastante. Nós temos vários outros modelos de resolução, métodos, né, de resolução, mas o Excel eu vejo hoje como sendo uma das melhores ferramentas para nós. Beleza? Resolvido o problema que eu estava, né, devendo para vocês da aula passada. Agora vamos então começar a nossa aula de hoje. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender os problemas de fluxo de rede em geral. O que são fluxos de rede? Nós vamos entender isso na aula de hoje. Compreender o problema do transporte como um tipo de fluxo de rede. Né? O que é, pessoal, o problema do transporte? Imagine que você tem uma empresa em Palmas. Essa empresa em Palmas, ela precisa distribuir o produto para 3 localidades, 3 armazéns ou 3 lojas que você comercializa esses produtos. Então aqui você tem a fábrica, aqui você tem as revendas. Imagine que você fabrica veículos, né? Você tem uma revenda em São Paulo, você tem uma revenda no Rio de Janeiro e você tem uma revenda na Bahia, ok? E a sua fábrica é no Tocantins, em Palmas. Você tem um custo para levar cada veículo que você produz em Palmas para São Paulo, tem um custo para o Rio de Janeiro, tem um custo para a Bahia. Então, qual seria a melhor distribuição dessa revenda de veículos, dessa distribuição de veículos para essas revendas? Aí você vai pensar assim, ó, eu tenho um custo para levar para cá, né? Seria o custo da fábrica 1 para a revenda 1. Se eu chamar aqui de fábrica 1, revenda 1, revenda 2, revenda 3. Eu tenho um custo para levar da fábrica 1 para a revenda 2. Eu vou escrever como isso matematicamente. Custo para levar da fábrica 1 para a revenda 2. E eu tenho um custo para levar da fábrica 1 para a revenda 3. Eu vou escrever matematicamente C13, que seria o custo de 1 para 3. Esses custos, eles são definidos de acordo com a logística do seu problema, certo? E depois eu tenho a quantidade de produtos, de veículos, no caso que eu estou colocando,
para levar dessa fábrica para essas revendas. Como que eu identificaria isso? Quantidade 1 para 1. O X representaria a quantidade de veículos que eu levaria. O C representaria o custo de cada veículo que eu levaria. Depois eu teria aqui o X12, que seria a quantidade de produtos, de veículos, nesse exemplo, da fábrica 1 para a revenda 2. E aqui eu teria o X13, que seria a quantidade de veículos da fábrica 1 para a revenda 3 na Bahia. Detalhe, o C11, o C12, o C13, esses valores, eles existem, né? Eles são dados, eles são definidos, né? Você conhece esses valores. Vamos supor que você conhece o custo de levar um carro de Palmas para São Paulo, de Palmas para o Rio, de Palmas para a Bahia. Então, essas informações são dadas. No meu problema de otimização, o que eu preciso descobrir é essa quantidade e essa quantidade. Isso aqui, pessoal, nós vamos chamar de variáveis. Variáveis. Porque como eu quero, imagine, minimizar o custo de transporte dessa produção, eu não sei qual seria o ideal de transporte para São Paulo, qual seria o ideal de transporte para o Rio, qual seria o ideal de transporte para Bahia. Então eu preciso descobrir isso. Eu faço o meu modelo, resolvo o meu problema e decido, né, de acordo com a solução do meu modelo matemático, quais são essas quantidades a serem transportadas para que eu tenha o meu objetivo alcançado, né, que seria o mínimo de custo possível com o problema de transporte. Notem, pessoal, que isso aqui é uma rede de comunicação, né? Isso é o que nós chamamos de rede, tá? Que é uma rede de distribuição. Imagine que você tenha 10 fábricas e 50 armazéns, né? E você tenha pontos no meio do caminho que você tem que passar. Qual seria a melhor rota? Qual seria o mais barato? Então, a aula de hoje nós vamos compreender, né, um pouco sobre essa metodologia de análise de problemas envolvendo programação linear. Isso é um tipo de programação linear. Então, o problema do caminho mínimo, né? Qual que seria o caminho mínimo? Esse caminho mínimo não só, pessoal, em distância, tá? Nós temos caminho mínimo em distância, nós temos caminho mínimo em custo, tá bom? Eu posso ter aqui uma distância maior, mas um custo menor, né? Então, quando eu penso no problema do caminho mínimo, eu penso em minimizar algumas variáveis que possam atrapalhar ou que possam onerar a minha produção. E para resolver esse problema, nós vamos então utilizar os problemas de rede. Aqui eu tenho alguns exemplos. Melhor caminho para uma entrega, o mais rápido ou o mais barato? Melhor caminho em uma rede de comunicação, mais rápido ou o menor lag? Né? Identificar áreas de atuação de emergência, mais rápido, pontos atendidos dentro de um determinado tempo. Você pode vir aqui para alguns transportes, né, de mercadorias perecíveis. Por exemplo, eu quero transportar alimentos, né, como tomate, carne, e aí eu preciso ter um transporte rápido. Então, mesmo que o transporte seja mais caro, mas ele tem que ser mais rápido. E aí esse transporte vai ocorrer em determinados horários. Então, enfim, eu tenho uma gama de problemas que eu posso resolver através dessa metodologia. A terminologia que nós utilizamos para essa análise, né, então eu tenho redes. Essas redes são diagramas compostos por uma coleção de vértices ou nós ligados entre si por um conjunto de arcos. Os nós são simbolizados por círculos e representam os pontos de junção que conectam os arcos. Os arcos são representados por linhas, conectam os nós e podem revelar a direção do fluxo de um ponto para outro. Então, só a questão de nomenclatura, né? Essas bolas aqui representam os nós e aqui nó, né?
Normalmente, esse nó aqui é a origem, esse nó aqui é o destino. Esses nós aqui do meio são nós intermediários. Imagine o seguinte, você quer transportar passageiros, né? Então você sai aqui de Palmas, ok? E você tem como origem Palmas e tem como destino São Paulo. Beleza. Só que para sair de Palmas para chegar em São Paulo, eu vou passar aonde? Eu vou passar, sei lá, na Bahia. Então a Bahia seria um nó intermediário. E aí eu tenho opção, né? Eu posso ir Palmas, Bahia, e Bahia eu posso ir aqui em Espírito Santo, por exemplo. Esse também seria um nó intermediário. Então eu posso sair de Palmas, ir na Bahia, da Bahia ir no Espírito Santo, do Espírito Santo ir para São Paulo. Eu posso fazer o contrário, posso sair de Palmas, ir em Espírito Santo, voltar para a Bahia, depois ir em São Paulo. Esses caminhos aqui, pessoal, são o que nós chamamos de arcos, só para vocês terem uma noção, né? O que é a representação, a terminologia que nós utilizamos nos problemas de rede. Então, nós vamos trabalhar com nós e arcos. Os nós são pontos, esses pontos podem ser intermediários ou podem ser pontos iniciais e finais. Os nós iniciais e final são chamados de origem e destino. Os intermediários são esses pontos que fazem a conexão. E os arcos seriam as estradas. No problema de transporte, as estradas, os caminhos as quais você vai seguir para o seu destino. Aqui é um problema, né, bem complexo, já começando a aumentar um pouco essa distribuição. Isso aqui se aplica, esse problema de rede, se aplica não só no transporte. Você tem problemas de rede em distribuição de energia, né? Você tem problema de redes em distribuição de água, ok? Você tem problema de redes em transporte urbano, esses ônibus, né, que circulam dentro das cidades de terminal em terminal. Tem toda uma engenharia de tráfego para definir qual é a melhor rota, a rota mais barata, a rota que você vai pegar mais passageiros, etc, etc. Então, não só no problema do transporte, mas existem, né, além de comunicação via dados, né, de internet, fibra ótica, nós temos várias aplicações para essa área que eu estou mostrando aqui para vocês. E todos eles vão levar aí a problemas simples de programação linear. Nenhum deles é possível ser resolvido manualmente, né? Todos esses problemas só têm solução numérica, ou seja, vocês precisam de uma ferramenta numérica para resolver. No caso, a gente adotou o Excel, né? Então, o problema aqui, por exemplo, ó, desse layout, desse menor caminho, desse layout de correção, seria, aqui você tem a origem e aqui você tem o destino. Então, qual seria? Imagine que esse 5, esse 7, esse 12, esse 4, esse 16, esses números que estão ao lado dos arcos, eles representam o custo ou a distância da origem até o destino. Vamos supor que seja distância. Então, qual seria a menor distância passando por quaisquer desses pontos que me daria o menor caminho possível? Notem que eu tenho a opção aqui, ó, 7 mais 8, 15, mais 14, deu 29. Eu poderia vir por aqui também, ó, 5 mais 12, 17, 17 mais 16, dá quanto? Dá 33, então por aqui seria mais longe. Se eu viesse aqui por baixo, 7 mais 15, 22, 22 mais 12, daria 24, 34, então seria mais distante ainda. Ainda teria opção, eu poderia vir por aqui, descer aqui, vir por aqui, subir lá e descer ali, mas ficaria mais distante. Então, qual seria o menor caminho seguindo esse trajeto? É isso que o nosso algoritmo vai resolver. É isso que o Excel vai fazer para a gente. Vai nos dar a menor distância de acordo com as limitações que nós temos. Aqui é um exemplo de problema de transporte que eu coloquei para vocês lá no nosso primeiro slide, né? Imagine que eu tenho aqui
a fábrica 1, a fábrica 2 e a fábrica 3. Essa fábrica 2, ela produz 250 unidades, a 2 produz 250 unidades e a 3 produz 100 unidades. Qual que é o intuito aqui, pessoal? É pegar toda essa produção da fábrica 1, toda essa produção da fábrica 2, toda essa produção da fábrica 3 e levar para esses armazéns, o armazém 4, o armazém 5 e o armazém 6. Por que aqui tem um sinal de negativo? Porque dessa fábrica saíram 250 unidades. A mesma coisa do 2 e a mesma coisa do 3. E por que aqui tem esse sinal de mais? Porque esse armazém recebeu essa quantidade. Esse armazém recebeu essa quantidade e esse armazém recebeu essa quantidade. Notem, quando vocês estiverem trabalhando com a solução desses problemas, se trata de um problema equilibrado ou não. O que significa ser um problema equilibrado? Se nós somarmos o total que eu tenho para transportar, eu tenho ali 500, são os 250 mais 100. Então aqui eu tenho um total de 600 unidades a serem transportadas. E qual é a capacidade de receber dos meus armazéns? Eu estou chamando de armazém aqui o armazém 4, o armazém 5 e o armazém 6. Eu tenho aqui 200, com 100, 300, com 300, 600. Então, nesse meu problema aqui, olha, eu tenho um problema equilibrado. O que é o problema equilibrado? É quando a quantidade a ser transportada é igual à a capacidade a ser recebida. Isso é um problema equilibrado. Nessa aula, nós vamos trabalhar só com esse tipo de problema. Na aula seguinte, eu vou trabalhar com vocês o problema desequilibrado, quando a oferta é maior do que a demanda ou quando a demanda é maior do que a oferta. Aí a gente vai trabalhar, né, com os sinais de desigualdade. Toda vez que for um problema equilibrado, vocês vão trabalhar com o sinal de igualdade. Quando for um problema desequilibrado, nós vamos trabalhar com os sinais de maior igual ou menor igual, né? A oferta é maior ou igual à demanda, a demanda é maior ou igual que a oferta, e assim sucessivamente. Então, olha só o que eu coloquei aqui, diversos problemas de tomada de decisão, que é o que nós estamos trabalhando nessa aula de hoje, no mundo real, estão categorizados como problemas de rede. Entre eles, nós podemos citar o tradicional problema do transporte, a escala de produção, a rede de distribuição, água, esgoto, energia, né, dados móveis, problemas de menor caminho, aqui já volta de distância, a gente já volta para o problema do transporte, problemas de fluxo máximo, né, quando eu tenho a quantidade X de veículo que pode transportar numa determinada via, numa determinada ponte, ou problemas de caminho crítico também são problemas relacionados a isso. Dentro de cada um desses tópicos que eu coloco aqui para vocês, a gente poderia expandir, poderia abrir, né, para uma série de outros problemas relacionados ao mundo real que nós temos. Vamos então a outros problemas de rede, né? Olha aqui, eu vou aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, né? É óbvio que temos gargalos num problema como esse, né? Você tem aqui o problema do fluxo máximo de 1 para 9. O que é esse fluxo máximo? Eu transporto aqui, ó, 4 unidades, depois 15 unidades, depois 15, depois 9. Qual seria a quantidade máxima a ser transportada do 1, que é a minha origem, até o 9, que é o destino? Nesse caso, qual caminho eu deveria seguir, né, adotando aqui 7 caminhos consecutivos? Então, aqui seria de 1 para 2, 2 para 6, de 6 para 7, de 7 para 9. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4 caminhos, eu preciso fazer 7. Então, qual seria a ideia, né? Qual seria o caminho máximo? Será que eu poderia ir do 1 para cá e daqui? Eu iria para onde?
eu posso vir aqui, ó, o primeiro caminho, depois o segundo caminho, o terceiro caminho. Qual seria a soma máxima, pessoal? Outros problemas além do caminho mínimo. Quais seriam essas ideias, né? Aqui eu já coloco para vocês uma ideia. Essas são só imagens para vocês visualizarem a quantidade de possibilidades. Aqui eu já coloco o custo. Olha só que coisa legal. Eu tenho aqui 4 unidades para serem transportadas, né, em 4 redes diferentes. Aqui eu tenho, ó, R$20 para cada quantidade transportada. Aqui eu tenho R$10 para cada quantidade. Aqui eu tenho 10 para cada quantidade. Aqui eu tenho 20 para cada quantidade. Então, qual seria a quantidade mínima que eu poderia transportar nesse caminho? Olha só, se eu faço esse transporte aqui, pessoal, ó, de 1 para 3, de 3 para 5, de 5 para 8, de 8 para 7 e de 7 para 9, eu teria o melhor, né, a melhor opção de transporte dessa rota, que daria aí 218. Mas isso aqui são problemas que eu estou colocando para vocês, só para vocês visualizarem o que o algoritmo vai fazer. O objetivo do algoritmo é seguir o seu comando. Então, se você quer um fluxo máximo de quantidade de produtos, não importa o custo. Se você quer um custo mínimo, independente da quantidade de produtos, você estabelece o comando, ele vai fazer. Então, eu estou querendo mostrar para vocês a quantidade de possibilidades que nós podemos resolver com esse algoritmo que o Excel faz para a gente. Existem outros programas que a gente pode estar utilizando, mas esses são os melhores. Aqui, olha, eu tenho aqui fábricas e lojas, né? Origens e destinos a serem transportados. Eu tenho 2 destinos e eu tenho 3 fábricas. Eu preciso mandar essas quantidades dessas fábricas para essas lojas. Vejam que eu tenho demandas, eu tenho quantidades a serem recebidas e aqui eu tenho custo, né? A pergunta seria: qual a quantidade mandar para cá? Ó? 4 e qual a quantidade mandar para cá? Ó? 5. O que seria esse X 5? A quantidade levada da fábrica 1 para a loja 4 e a quantidade levada da fábrica 1 para a loja 5. E aqui seria o X 2,4 e aqui seria o X 2,5. Aqui seria o X 3,4 e aqui seria o X 3,5. Essas quantidades seriam definidas a partir da modelagem que a gente faz para que o algoritmo possa então resolver esse problema, tá? Alguns outros problemas de rede. Olha só, pessoal, eu vou mandar. Eu não quero que fique nada aqui, no entanto, eu quero que chegue 20 quantidades aqui e os custos por unidades. Esse ponto aqui é um ponto de rota, é um ponto intermediário. Então, tudo que chegar nele, sai dele. Tá vendo que fica 0 aqui? E tudo que chega, que sai desse cara aqui, chega nesse. Então, você vai ter aqui alguns problemas que podem ser resolvidos com essas metodologias. Aqui nós temos mais situações de problemas de rede, né? Outros problemas além do caminho mínimo, que é o problema da designação. Eu tenho operários e eu tenho a máquina. Nessa questão dos operários, eu tenho 3 operários e cada um deles fica um determinado tempo operando em cada uma das máquinas. Esse cara fica 5 horas na máquina 1, fica 2 horas na máquina 5 e fica 1 hora na máquina 6. Esse operário fica 7 ali e assim sucessivamente. Essas são as questões que eu posso estar resolvendo com a metodologia da resolução de problemas em rede. Alguns outros fluxos, eu tenho aqui fluxos intermediários, ir de 1 para 9 passando pelo 6. Qual que é o melhor caminho? Rota mais curta, se eu tenho aqui as distâncias a serem resolvidas. Então, o problema do transporte vai seguir essa metodologia do problema de rede, seguindo essa logística que eu coloquei para vocês. Fábricas e armazéns, ou setores aos quais você quer destinar esse produto. Eu posso ter múltiplas fontes de um produto, múltiplos sorvedouros do mesmo produto,
ou custos de transportes diferentes. Quando eu coloco sorvedouros, pessoal, é que esses pontos eles vão absorver as quantidades das fábricas, tá? Eu posso trabalhar com metodologias específicas em relação a esses sorvedouros. Posso colocar aqui quantas quantidades que cada um deles vai absorver, ou posso colocar aqui quantas quantidades que cada uma dessas fábricas vai destinar. E assim eu posso trabalhar isso com sinais positivos e negativos da maneira que fica mais tranquila na metodologia que a gente possa estar utilizando. Então, quando que eu posso utilizar? Distribuição de combustível, distribuição de papel, distribuição de suco de laranja, distribuição de bicicleta, distribuição de passageiros, enfim, imaginem aí a quantidade de situações que a gente pode estar trabalhando. Então vamos começar com minimizar custo e garantir entrega. O que seria garantir entrega? Garantir a quantidade necessária. Então comecem a pensar em letras, tá? IJ, pessoal, esse I, nessa ideia que eu estou colocando aqui da função objetivo, seriam os números das fábricas. Então aqui seria I igual a 1, aqui seria I igual a 2. E o que seria o J? Que seria J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3. Essa função aqui é um somatório, esse é um somatório, então eu tenho um produto de dois somatórios. Resumindo, esses Cs representam os custos e os X representarão as quantidades a serem transportadas. Então, aonde eu tenho o custo 1, que é o custo para levar da fábrica 1 para a fonte 1, eu teria o X11. Onde eu tenho o custo 1,2, eu tenho o X12. Onde eu tenho o custo 1,3, eu tenho o X13. Custo 2,1, X21. Custo 2,2, eu tenho o X22. Custo 2,3, eu tenho o X23. O que essa equação aqui está dizendo para nós? Que a nossa função objetivo é minimizar o custo 1,1 vezes o X11, mais o custo 1,2, X12, mais custo 1,3, X13, mais custo 2,1 vezes, né, X21, mais custo 2,2, X22, mais custo 2,3 vezes o X23. Então, essa função, esse produtório de somatórios, ele vai ser simplesmente o produto desses caras aqui, ó, somados, certo? Então, eu vou estar multiplicando essas letras com essas quantidades e vou estar somando. Lembrando que os C e J são dados, são conhecidos, tá? Nós sabemos quais são esses valores, beleza? As restrições, o que são as restrições? Nós temos restrições de destino, nós temos restrições de origem. Restrições de destinos, o que são restrições? Suprimentos e demanda. Nós temos dois suprimentos, né? Nós temos o suprimento S1 e o suprimento S2. Nós temos a demanda 1, a demanda 2 e a demanda 3. O que seriam esses suprimentos? As quantidades que vão sair do 1 e as quantidades que vão sair do 2. Sai X11, X12 e X13. X21, X22 e X23. Esses suprimentos vão ser menores ou iguais à quantidade que eu tenho de suprimentos. A mesma coisa para as demandas, ó. O que chega na demanda 1? Chega o X11 e chega essa quantidade aqui, ó, que é o X21, né? Então, o X11 mais o X21 tem que ser maior ou igual à demanda 1 dele. Ou se for um problema equilibrado, eu posso também trabalhar com a opção igual.
A mesma coisa aqui, ó, na demanda 2. Eu tenho o que está chegando nele? O x12 e o x13. Então, eu vou escrever que o x12 mais o x13 tem que ser... x13 não, desculpa, pessoal. x22 é esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Esse é o x22. x22 tem que ser igual à demanda 2. E assim sucessivamente, tá? E depois a gente escreve todas elas juntas, ó. Todas as minhas restrições e a minha função objetivo. Esse é o meu modelo matemático do problema de transporte. Vamos a um exemplo. Olha só esse exemplo aqui, pessoal. Entregar 25 engradados de qualquer cola a duas fábricas F1 e F2, de duas fábricas F1 e F2 para 3 lojas L1, L2 e L3. Então eu quero entregar 25.000 engradados, dos quais 10 são da fábrica 1 e 15 são da fábrica 2. Eu acho sempre bacana montar a minha árvore de transporte, certo? Esse desenho, ou rede de transporte, tá? Esse desenho aqui, ó, que eu estou circulando, o pessoal chama de duas maneiras. Ou você pode chamar de rede de transporte, ou você pode chamar de árvore de transporte, tá? É uma maneira fácil de você interpretar. Depois que você já tiver trabalhado bem essa questão, né, de interpretar o que você está fazendo ou interpretar a maneira a qual você vai entregar para o algoritmo, você não precisa mais fazer essa árvore, mas por enquanto vamos fazer. Primeira coisa, vamos observar se esse problema é equilibrado. Olha só, aqui eu tenho 25.000 unidades de oferta. E aqui eu tenho 10, 14 mais 11, 25.000 unidades de demanda. Então é um problema equilibrado. Aqui está o meu custo de transporte, pessoal. Isso aqui é bacana vocês entenderem, ó. Lembra lá da matriz? Essa primeira cara aqui, ó, esse primeiro 13 é o C11, porque ele vem do 1 e do L1 e do F1. Tá vendo esse aqui, ó? Ele vem do F1 e do L2, então esse aqui é o C12. Esse aqui vem do F1 para o L3, então esse aqui é o C13. Aqui, olha, do F2 para o L1, esse aqui é o C21. Do F2 para o L2, esse aqui é o C22. E aqui do F3 para o L3, esse aqui é o C23. Esses valores estão aqui, ó. Esse aqui é o C11, que é igual a 13. Esse aqui é o C12, que é igual a 8. E esse aqui é o C13, que é igual a 9. Tá? E agora desse cara aqui, ó, esse aqui é o C21, que é igual a 12. Esse aqui é o C22, que é igual a 10. E esse aqui é o C23, que é igual a 10 também, tá? E as quantidades? As quantidades são x11, x12, x13. Vou colocar aqui pertinho das lojas, ó. Isso aqui seria o x11, aqui seria o x, olha só, tá vindo do F2 para o L1. Então seria o x21, 21. E esse aqui, ó, do F1 para o L2, então é o x12. Do F2 para o L2 é o x22. Do F2, ó, do F1 para o L3 é o x13. E do F2 para o L3 é o x23. Beleza? É bacana colocar isso para facilitar na sua interpretação. Agora você cria a função objetiva. O que é a função objetiva? É o 13, que vai aqui, o C11, vezes o X11. Depois, o que é o 8 vezes X22? É o C12 vezes o X12. Depois, o que é esse 9x13?
é o C13 vezes o X13. E assim sucessivamente, ó. Você construiu, então, a sua função objetivo. E as suas restrições? Vocês podem ter a opção aqui de trabalhar com igualdade, tá bom? Porque esse problema é um problema equilibrado. Menor igual, maior igual, maior igual. Mas aqui pode ser igualdade. Pode ser igual, 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 tá? Ou, se você quiser manter a opção de menor igual ou maior igual, não tem problema. Então, se você somar as quantidades que o L1 vai receber, né? Aliás, aqui são as restrições de fábrica. E aqui são as restrições de lojas. Ok? Olha, dessa fábrica 1 saem 3 quantidades: X11, X12, X13. Essas 3 quantidades devem ser menores ou iguais a 10.000. Por que menor ou igual, pessoal? Porque não pode sair mais do que 10.000. O máximo que pode sair é 10.000. Então, ela só pode perder 10.000 unidades. Então, é menor ou igual a 10.000. E a fábrica 2, ela só pode perder 15.000 unidades. Então, vai ficar aqui um limite, né, de 15.000 unidades. Menor ou igual a 15.000. A soma das 3, né? Daqui sai o 21, o X21, o X22 e o X23. Ó. X21, X22, X23. E essa loja L1, tá? Aqui ele está dizendo que ela recebe 10.000, mas será que ela pode receber mais do que 10.000? Pode, desde que eu não mantenha essa limitância. Ela pode receber 10.000, mas pode receber mais, se o custo para ela for menor. Então, ela vai receber o X11 e o X21, no mínimo 10.000. A loja 2 recebe no mínimo 4.000, ela pode receber mais. E a loja 3, no mínimo 11.000, ela pode receber mais que isso, tá? Resolvendo pelo Excel, então a gente vai resolver esse mesmo problema aqui no Excel. A gente monta as matrizes, tá? No Excel, daqui a pouco eu resolvo para vocês lá no Excel, para vocês observarem como é. E daí a gente coloca, ó, nas matrizes as restrições, tá? E aqui a gente coloca a função custo. Essa função custo entra toda essa multiplicação ali dentro, ó. Aqui é só para a gente ter um padrão, para a gente conhecer o que a gente está fazendo. Aqui são as nossas variáveis, as quais a gente vai resolver. Quando a gente resolve o nosso problema, a gente observa aqui que a gente encontra um custo de 256.000 unidades ou reais, né? E aqui a gente tem o que a gente vai transportar. A gente vai levar da fábrica 1 para a loja 1 nada, nenhuma unidade. A gente vai levar da fábrica 1 para a loja 2, 4.000 unidades. Da fábrica 1 para a loja 3, 6.000 unidades. Da fábrica 2 para a loja 1, 10.000 unidades. Da fábrica 2 para a loja 2, nada, não vamos levar nada. Da fábrica 3 para a loja 3, nós vamos levar 5.000 unidades. Vamos ver se o nosso problema ele atendeu toda a nossa demanda? A fábrica 1 tinha 10.000 e 15.000 para serem transportados. Conseguimos atingir esse objetivo? Ok, conseguimos. A loja 1 tinha uma capacidade de 10.000, conseguimos. A loja 2 tinha uma capacidade de 4.000, conseguimos. A loja 3 tinha uma capacidade de receber até 11.000, conseguimos atingir. Então, o nosso problema está ótimo. Nós não precisamos fazer a análise da sensibilidade no Excel para melhorar a nossa resolução. O nosso problema foi resolvido de forma ótima. Atendemos todas as necessidades das fábricas, que eram de transportar as quantidades produzidas, e atendemos todas as capacidades de demanda das lojas, né? Todas as lojas receberam as quantidades necessárias. Então, o nosso problema foi resolvido perfeitamente. Problema de fluxo de rede, então nós temos vários tipos de problemas. Os problemas de transporte podem ser resolvidos pelo método simplex ou pelo método solver. Esse nós adotamos, né, na nossa disciplina.
Os exercícios, então, aqui não seria aula 5, seria aula 7. Então, há métodos alternativos para esse problema, método de solução inicial, chamado de canto noroeste, que nós ainda vamos trabalhar. Então, nós temos o método da solução inicial de Vogel, que pode ser utilizado também para resolver esse tipo de problema. Mas não existe melhor método, né, do que o método de solução pelo Excel, que eu acho bastante interessante. Pessoal, perguntas, né? Vamos abrir agora para perguntas, depois que eu mostrar aqui o exercício que eu quero que vocês resolvam. Então, olha só, esse exercício é para vocês entregarem lá pelo Google, né? Google. Elabore um diagrama de formulação matemática. O que seria esse diagrama? A árvore de transporte. Tá? Vamos fazer esse exercício agora, tá bom? Eu preciso entregar 30 mil caixas de laranja, dos quais 10 mil saem da fábrica 1, 15 mil da fábrica 2 e 5 mil da fábrica 3. E eu tenho os sacolões, que seriam onde eu vou entregar essas laranjas. Eu vou entregar 15 mil no sacolão 1 e 15 mil no sacolão 2. E aqui eu tenho os custos, ó, da fábrica 1 para o sacolão 1, da fábrica 1 para o sacolão 2, da fábrica 2 para o sacolão 1, da fábrica 2 para o sacolão 2, fábrica 3, sacolão 1, fábrica 3, sacolão 2. Comece sempre das fábricas da horizontal para vertical, tá? Então eu vou colocar aí 15 minutos para vocês resolverem esse problema. Após isso, a gente volta para tirar dúvidas desse exercício. E aqui eu tenho um outro problema, esse é para vocês postarem agora no Google, e esse aqui é para vocês resolverem durante a semana, né? Então, isso aqui vocês têm a semana até a próxima aula para a gente estar resolvendo esse problema. A LCL Bicicletas Limitada é uma empresa fabricante de bicicletas que possui 3 fábricas localizadas no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. A produção da empresa deve ser entregue em Recife, Salvador e Manaus. Então já anotem, né? Vocês têm 3 fábricas e 3 galpões nos quais vocês vão entregar esses produtos. A capacidade de produção das fábricas é a demanda dos centros consumidores ilustrados na tabela 5.2. Determine quanto deve ser produzido e entregue por fábrica em cada centro consumidor, de forma a minimizar os custos de estoque. Então aqui estão as demandas e as capacidades. A fábrica de Recife, né? A capacidade de produção da fábrica do Rio é de 2.000 unidades, a capacidade de produção da fábrica de São Paulo e a capacidade de produção da fábrica de Belo Horizonte. Então isso aqui é origem do nosso problema, tá? E Recife vai receber 2.000, Salvador vai receber 2.000 e Manaus vai receber 2.000. Isso aqui, pessoal, é o destino do nosso problema. Isso aqui é a origem do nosso problema. Capacidade e demanda. Beleza? Primeiro, notem se esse problema está equilibrado. 5.000, 6.500. Aqui você tem 2.000, 2.000 mais 1.000. Você não tem um problema equilibrado. Então, a gente vai ter que resolver o problema com sinais maiores iguais ou menor igual. Tá bom? Para a gente poder trabalhar essa questão aí. Beleza. Vamos abrir agora, então, para a gente poder tirar as dúvidas aqui através do Meet. Antes disso, pessoal, a gente vai bater papo agora, né, com dúvidas em relação à prova, em relação ao conteúdo anterior, da maneira que vocês quiserem. Depois, então, vocês têm 15 minutos para resolver esse exercício e entrar novamente para a gente poder discutir, tirar as dúvidas, né, do assunto relacionado a esse exercício, beleza?